No sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gostemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, os que estão no meu Instagram, também na minha página. Ficamos na página 204, o número 703, que tem como título Na Criação. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Estamos no terceiro inciso, o Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas. Vamos ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Para passarmos para o quarto inciso, que é o Espírito de Cristo na plenitude do tempo, O quinto inciso, o Espírito e a Igreja nos últimos tempos. E aí nós entramos um novo artigo, que é o artigo 9, que fala sobre a Igreja, a eclesiologia, certo? Vamos avante. 703. A palavra de Deus e seu sopro estão na origem do ser e da vida de toda a criatura. Na origem do ser e na vida de toda a criatura. Ou seja, no princípio, no arquétipo, como diziam os filósofos jônicos, falava sobre o arquétipo, o princípio de todas as coisas. Origem, o Gênesis. Ao Espírito Santo cabe reinar, santificar e animar a criação, pois é Deus, veja, é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. A Ele cabe o poder sobre a vida, pois, sendo Deus, Ele conserva a criação no Pai pelo Filho, sendo Deus. É importante essa observação, porque foi justamente isso que aconteceu. Quando tudo era informe, quando tudo era caos, o Espírito de Deus pairava, e tudo se tornou cosmo, harmonia, distinção sobre todas as coisas. Esse Espírito, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que age em todas as criações. Age na criação invisível, angelical, age na criação mundana, age na criação humana. 704. Quanto ao homem, Deus o modelou com as próprias mãos, isto é, o Filho e o Espírito. As próprias mãos, o Filho e o Espírito. 2. E imprimiu na carne modelada sua própria forma, e de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. Qual foi a forma de Deus? Imagem e semelhança de Deus. Esta é a forma de Deus. Nós trazemos a forma de Deus porque temos a imagem e semelhança de Deus dentro de nós ao modelarmos. O Espírito da promessa. 705. Desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem continua sendo a imagem de Deus. Vejam. Continua sendo a imagem de Deus, mesmo com a queda. Ou seja, mesmo nascendo na queda, que é com o pecado original, e mesmo se inclinando para o pecado, como diz o apóstolo Paulo, a concupiscência, mas o homem ainda tem a imagem de Deus. A paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O santo apóstolo Paulo de Tarso vai justamente exprimir isso. Vejam, a imagem do Filho, mas é privado da glória de Deus, privado da semelhança
A promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação, no fim da qual o próprio Filho assumirá a imagem e a restaurará na semelhança com o Pai, restituindo-lhe a glória, o Espírito que dá vida, não é? A imagem e a semelhança torna-se totalmente visível, não é? E faz com que a glória de Deus resplandeça naquele que o é fiel, naquele que de fato luta, batalha, combate o pecado, para assim conservar a imagem, independentemente do pecado e a morte, mas para conservar, sobretudo, a semelhança de Deus, ou seja, as ações de Deus, a atitude de Deus, a postura de Deus. 706. Contra toda esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência, como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Nela serão abençoadas todas as nações da terra. Esta descendência será Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo fará a unidade dos filhos de Deus dispersos. Ao comprometer-se por juramento, Deus já se compromete a dar seu Filho bem-amado. E o Espírito da promessa que prepara a redenção do povo que Deus adquiriu para si. Que maravilha, não é? Que maravilha. E como é que o Espírito prepara o povo que Deus reservou para si? Reconduzindo esse povo ao coração de Jesus. Ao coração de Jesus. Vinde todos a mim que estáis cansado e fadigado, que eu vos aliviarei. É o coração de Jesus, né? que é a esperança mais sublime. É o coração de Jesus que nos mantém, né, na herança de todos os bens enquanto graça de Deus. Vejam. 707. Nas teofanias e na lei. As teofanias, manifestações de Deus, iluminam o caminho da promessa desde os patriarcas até Moisés e de Josué até as visões que inauguram a missão dos grandes profetas. A tradição cristã sempre reconheceu que nessas teofanias o Verbo de Deus se fazia ver e ouvir, revelado e ao mesmo tempo oculto na nuvem do Espírito Santo. Vejam, era de forma velada. Quando o Espírito veio, agora atualmente é de forma, não é, desvelada, ou seja, de revelação. 708, esta pedagogia de Deus aparece especialmente no dom da lei, a qual foi dada como um pedagogo para conduzir o povo a Cristo. Mas sua impotência para salvar o homem privado da semelhança divina e do conhecimento maior que ele dá do pecado, suscitam o desejo do Espírito Santo. Os gemidos dos salmos atestam isto totalmente. Ou seja, a lei, os 10 mandamentos que nos conduz, a síntese que o Filho faz, não é? Mas se encontra na plenitude da única palavra do Pai, que é Jesus. A sua paixão, sofrimento, morte e ressurreição. O mistério pascal. Vejam. 709 traz o subtema no reino e no exílio. A lei, sinal da promessa e da aliança, deveria ter regido o coração e as instituições do povo nascido na fé de Abraão. Se ouvirdes minha voz e guardardes minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5
a 6. Mas depois de Davi, Israel sucumbe à tentação de tornar-se um reino como as demais nações. Ora, o reino, objeto da promessa feita a Davi, será obra do Espírito Santo. Ele pertencerá aos pobres, segundo o Espírito. Bem-aventurados os pobres no Espírito, deles, não é? Será o reino dos céus. Essa é a promessa para esses pobres. Os Naoim, o resto de Israel, os pobres de Israel, o povo de Deus, fala. Por isso que ele nasceu da estipe de Davi. Ele tem uma árvore genealógica, como diz Mateus, né? Ele tem uma descendência, a descendência de Davi. 710. O esquecimento da lei e a infidelidade à aliança desembocam na morte. É o exílio, aparentemente fracasso das promessas, mas na realidade fidelidade misteriosa do Deus Salvador, início de uma restauração prometida, mas segundo o Espírito. Era preciso que o povo de Deus sofresse essa purificação. O exílio já traz a sombra da cruz no projeto de Deus, e o resto dos pobres que volta de lá é uma das figuras mais transparentes da igreja. Vejam, mais transparentes da igreja. Essa figura, né, que é formado o povo de Deus. Vim para os meus e os meus não me acolheram. Então teve que estender o seu reino para os pagãos, para os gentios, né? Para os judeus helenistas. Ou seja, teve que alargar, né, a sua missão. E aquela mulher cananeia, ela justamente, né, fez com que o Senhor alargasse, quando Jesus diz: não fica bem tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães. E ela diz: sim, Senhor, mas os cães se alimentam das migalhas que caem na mesa dos seus senhores, dos seus patrões. E Jesus percebeu ali que a missão dele, o reino dele, era bem maior do que ele estava se comprometendo apenas para os hebreus, para os judeus. E todos agora entram na perspectiva do reino e da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. A expectativa do Messias e de seu Espírito. 711. Eis que vou fazer uma coisa nova, diz Isaías 43, versículo 19. Duas linhas proféticas vão desenhar-se, uma levando para a espera do Messias, a outra para o anúncio de um Espírito novo, e ambas convergindo no pequeno rosto, o resto, o povo dos pobres, que aguarda na esperança a consolação de Israel e a libertação de Jerusalém. Vejam. Mas essa libertação não foi armamentista, né? Não foi militar. Essa libertação foi em obração, foi em esvaziamento, foi em entrega total, foi em paixão, em morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos anteriormente como Jesus realiza as profecias que lhe dizem respeito. Limitamo-nos aqui àquelas em que aparece mais a relação entre o Messias e o Espírito. Vejamos. 712. Os traços do rosto do Messias esperado começam a aparecer. No livro do Emanuel, quando Isaías teve a visão da glória de Cristo, João 12, 41, em especial Isaías 11, de 1 a 2, veja: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus.
os 7 dons do Espírito. Os traços do Messias são revelados, sobretudo, nos campos do servo. É o número do Catecismo da Igreja Católica, veja o 713. Esses cantos anunciam o sentido da paixão de Jesus e indicam, assim, a maneira como ele derramará o Espírito Santo para vivificar a multidão, não partindo de fora, mas despojando nossa condição de escravo. Filipenses 2:10. Tomando sobre si nossa morte, ele pode comunicar-nos seu próprio espírito de vida. É por isso que Cristo inaugura o anúncio da Boa Nova. 714. Fazendo sua esta passagem de Isaías. Vejam, Isaías aqui, 61, versículo de 1 a 6, que está para Lucas capítulo 4, versículos 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar aos de coração ferido. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Está claríssimo, não é? Essa passagem se encontra logo depois que ele sai do deserto das tentações, das 3 tentações, do ser, poder e o ter. 715. Os textos proféticos diretamente referentes ao envio do Espírito Santo são oráculos em que Deus fala ao coração de seu povo na linguagem da promessa, com as tônicas do amor e da fidelidade, cujo cumprimento São Pedro proclamará na manhã de Pentecostes. Segundo essas promessas, nos últimos tempos, o Espírito Santo renovará o coração dos homens, gravando neles uma lei nova. Reunirá e reconciliará os povos dispersos e divididos, transformará a criação primeira, e Deus habitará nela com os homens na paz. Veja que maravilha de promessa que o Senhor faz a todos nós, não é? Na perspectiva profética, mas sobretudo na realização, na plenitude messiânica. Ele faz acontecer. Ele diz quando proclama: agora aconteceu, né, o que acabaste de ouvir. 716. O povo dos pobres, os humildes e os mansos, totalmente entregue aos desígnios misteriosos de seu Deus, os que esperam a justiça não dos homens, mas do Messias, é finalmente a grande obra da missão escondida do Espírito Santo durante o tempo das promessas para preparar a vinda de Cristo. É a sua qualidade de coração, purificado e iluminado pelo Espírito, que se exprime nos salmos. Nesses pobres, o Espírito prepara para o Senhor um povo bem disposto. Veja, quer dizer, restitui a imagem e semelhança deste povo. A animação, a motivação, o entusiasmo é justamente isso. É restituir no interior do homem, no coração do homem, aquilo que foi colocado desde o princípio. A imagem e semelhança de Deus. Vejam, o pecado e a morte não tiram a imagem, mas nos rouba a semelhança de Deus. E a nossa luta, o nosso combate, a nossa batalha é voltar à semelhança de Deus. Quarto inciso, o Espírito de Cristo na plenitude dos tempos. João, precursor, profeta e batista. Ou seja, quando fala na plenitude dos tempos, fala da nova aliança, fala do Novo Testamento, não é? 717. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. João é repleto do Espírito Santo. Ainda no seio de sua mãe, Lucas 1,15, por obra do próprio Cristo, que a Virgem Maria acabava de conceber o Espírito Santo. A visitação de Maria a Isabel tornou-se assim visita de Deus ao seu povo. Representa a visita de Deus ao seu povo. Veja que maravilha, não é? Como já fundamentamos, Lucas capítulo 1, versículo 68. Vamos avante. 718. João é Elias que deve vir. O fogo do Espírito habita nele e o faz correr adiante. A qualidade de precursor do Senhor que vem. Em João, o precursor, o Espírito Santo, concluía a obra de preparação para o Senhor, um povo bem disposto. Veja, não é? Por isso que nós chamamos de João de veterotestamentário, o último do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. É a dobradiça, não é? Da era cristã, que começa com Cristo. 719, João é mais do que um profeta. Nele, o Espírito Santo conclui a tarefa de falar pelos profetas. João encerra o ciclo, vejam, dos profetas inaugurados por Elias. Anuncia a eminência da consolação de Israel e a voz do Consolador que vem. Como fará o Espírito de verdade? Ele vem como testemunha para dar testemunho da luz. É o prólogo do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 17. Aos olhos de João, o Espírito realiza assim as pesquisas dos profetas e o desejo dos anjos. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo de 33 a 36. 720, finalmente, com João Batista, o Espírito Santo inaugura, prefigurando o que realizará com e sem Espírito. Restituirá ao homem a semelhança divina. O batismo de João era para o arrependimento, o batismo da água e Espírito, e no Espírito será um novo nascimento. E aqui o contexto de fundamento é João capítulo 3, versículo 5. O número está claríssimo, não é? Uma distinção. João diz, ele mesmo diz, nas águas do Rio Jordão, eu vos batizo com água, mas virá um após a mim que batizará com água. Veja, e com Espírito. Haja vista que nós já vimos que um dos símbolos do Espírito Santo é a água e o sangue que sai do lado aberto de Cristo na cruz. O verdadeiro batismo, não é? Já vimos 720, agora vamos para o título Alegra-te cheia de graça, 721. Maria, a mãe de Deus, toda santa, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Veja que maravilha. Maria de Nazaré, mãe de Jesus e nossa mãe, é a obra-prima do Filho e do Espírito Santo. Vejam, talvez a gente não tinha muito claro antes de ver que o catecismo, a doutrina falando totalmente, ela é a obra-prima do Filho e do Espírito ao Pai. Pela primeira vez no plano da salvação e porque o seu Espírito a preparou, o Pai encontra a morada em que seu Filho e seu Espírito podem habitar entre os homens. É neste sentido que a tradição da Igreja muitas vezes leu, com relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é decantada e
representada na liturgia como o trono da sabedoria. Vejam, nela começam a manifestar-se as maravilhas de Deus que o Espírito vai realizar em Cristo e na Igreja. Que maravilha! Por isso que nenhuma outra criatura encontrou graça como ela encontrou aos olhos de Deus. 722. O Espírito Santo preparou Maria com sua graça. Convinha que fosse cheia de graça a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Disse isso Paulo à comunidade de Colossos, capítulo 2, versículo 9. Por pura graça, ela foi concebida sem pecado, como a mais humilde das criaturas, a mais capaz de acolher o dom inefável do Todo-Poderoso. É com razão que o anjo Gabriel a saúda como a filha de Sião. Alegra-te, é a ação de graça de todo o povo de Deus e, portanto, da Igreja, que ela faz subir ao Pai no Espírito Santo em seu cântico, enquanto traz em si o Filho eterno. Maravilha. 723. Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. Vejam, é pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz um Filho de Deus. Sua virgindade transforma-se em fecundidade única pelo poder do Espírito e da fé. Pelo poder do Espírito e da fé. Ela é trabalhada em tudo pelo Espírito Santo. É no Espírito que ela acolhe a graça de Deus, o chamado. É no Espírito que ela vai a sua prima Isabel. Ela é a cheia do Espírito. 724. Em Maria, o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai, tornando filho da Virgem. Ela é a sarça ardente da teofania definitiva. Repleta do Espírito Santo, ela mostra o Verbo na humildade de sua carne, e é aos pobres e às primícias das nações que ela o dá a conhecer. Que maravilha, vejam. No artigo da pneumatologia, nós estudamos a Mariologia também, e que é belíssimo, né? 725. Finalmente, por Maria, o Espírito Santo começa a pôr em comunhão com Cristo os homens, objetos do amor benevolente de Deus, e os humildes são sempre os primeiros a recebê-lo, os pastores, os magos, Simeão e Ana, os esposos de Caná e os primeiros discípulos. São estes que acolhe e recebe, não é? 726. Ao final desta missão do Espírito, Maria torna-se a mulher, a nova Eva, mãe dos viventes, mãe do Cristo total. É nessa qualidade que ela está presente com os 12, com um só coração, assíduos à oração. Romanos 1:14. Na aurora dos últimos tempos, que o Espírito vá inaugurar na manhã de Pentecostes com a manifestação da Igreja. Amém. Que maravilha. Então vamos ver agora o Espírito, o Cristo Jesus, dentro dessa concepção. 727. Toda a missão do Filho e do Espírito Santo na plenitude do tempo está contida no fato de o Filho ser o ungido do Espírito do Pai desde a sua encarnação. Jesus é o Cristo, o Messias. Todo o segundo capítulo do símbolo da fé deve ser lido sobre esta luz.
toda a obra de Cristo é missão conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui mencionaremos somente o que diz respeito à promessa do Espírito Santo feita por Jesus e o dom do Espírito pelo Senhor glorificado. Que maravilha! 728. Jesus não revela plenamente o Espírito Santo enquanto ele mesmo não é glorificado por sua morte e ressurreição. Contudo, sugere-o pouco a pouco, mesmo em seus ensinamentos às multidões, quando revela que sua carne será alimento para a vida do homem, do mundo. Sugere-o também a Nicodemos, a samaritana, e aos que participam da festa dos tabernáculos. A seus discípulos fala dele abertamente a propósito da oração e do testemunho que deverão dar. E isso corresponde, não é, a Mateus capítulo 10, versículo 19 a 20. Essa interação da cristologia, pneumatologia e mariologia. 729. É somente quando chega a hora em que vai ser glorificado que Jesus promete a vinda do Espírito Santo, pois sua morte e ressurreição serão o cumprimento da promessa feita aos apóstolos. O Espírito da verdade, o Paráclito, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Ele será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará de junto do Pai, pois ele procede do Pai. O Espírito Santo virá, nós o conheceremos. Ele estará conosco para sempre. Ele permanecerá conosco. Ele nos ensinará tudo e nos lembrará de tudo o que Cristo nos disse e dele dará testemunho, conduzir-nos à verdade inteira e glorificará a Cristo. Quanto ao mundo, confundi-lo-á em matéria de pecado, de justiça e de julgamento. Vejam, é Jesus que promete a chegada do Espírito Santo. E é Ele que dá. É Ele que dá o Espírito Santo. Depois do mistério pascal, não é? Nos dá o Espírito Santo que vem realizar todas as coisas, que vem cumprir todas as coisas, junto do o Pai, o Filho, não é? Aos homens. 730. Finalmente chega a hora de Jesus. Jesus entrega seu Espírito nas mãos do Pai, no momento em que, por sua morte, é vencedor da morte, de maneira que, ressuscitado dos mortos, pela glória de Deus Pai. Romanos 6, 4. Dá imediatamente o Espírito Santo soprando sobre seus discípulos. A partir dessa hora, a missão de Cristo e do Espírito passa a ser a missão da igreja. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Maravilha, né? Vamos para o quinto inciso, ainda sobre a pneumatologia. É o número 731. O Espírito e a Igreja nos últimos tempos. E aqui fala de Pentecostes, o início da Igreja, depois da morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja, depois da ascensão, passa 10 dias, veja, números completos totais, à espera. No dia de Pentecostes, no fim das 7 semanas pascais, que era uma festa, a Páscoa de Cristo se realiza
na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina de uma plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Neste dia é revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele. Na humildade da carne e na fé, eles participam já da comunhão da Santíssima Trindade por sua vinda, e ela não cessa. O Espírito Santo faz o mundo encontrar nos últimos tempos o tempo da Igreja, o reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Vejam, a liturgia bizantina tropária de véspera de Pentecoste, retomando as liturgias eucarísticas após a comunhão, esta diz assim: vamos à verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adoramos a Trindade indizível, pois foi ela quem nos salvou. Que maravilha! A liturgia daquela noite de Páscoa. Subtítulo: O Espírito Santo, o dom de Deus para nós. 733. Deus é amor. 1 João 4, 8, 16, ele repete nesse capítulo. E o amor é o primeiro dom. Ele contém todos os animais e demais. Este amor, Deus o chamou em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5, 5. 734. Pelo fato de estarmos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão de nossos pecados. É a comunhão do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 13. Que na liturgia restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. 735. Ele dá, então, o penhor ou as primícias de nossa herança, a primeira vida da Santíssima Trindade, que é amar como Ele nos amou. Este amor, a caridade de 1 Coríntios 13, é o princípio da vida nova em Cristo, possibilitada pelo fato de termos recebido uma força e o Espírito Santo, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E aqui cabe ao nosso discernimento, não é? Ao receber o Espírito Santo, fazermos o discernimento sempre, né? E chama o discernimento dos Espíritos. 736. É por este poder do Espírito que os filhos de Deus podem dar fruto. Aquele que nos enxergou na verdadeira vida nos fará produzir o fruto do Espírito, que é maior, alegre, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23. Se vivemos pelo Espírito, quanto mais renunciarmos a nós mesmos, tanto mais pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Vejam, de sermos do Senhor, de estarmos no Senhor e procurarmos o Senhor. O Espírito Santo e a Igreja. Atenção. 737. A missão de Cristo e do Espírito realiza-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Essa missão conjunta, associada a partir de agora aos fiéis de Cristo, é sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens, antecipa-se a eles por sua graça,
para atraí-los a Cristo. Manifesta ali o serviço verdadeiro. Lembra-se-lhes de sua palavra, abrindo-lhes o Espírito, a compreensão de sua morte e ressurreição. Torna-lhes presente o mistério de Cristo, eminentemente na caridade, a fim de reconciliá-los, de colocá-los em comunhão com Deus, a fim de fazê-los produzir muitos frutos. Está para João capítulo 15, versículo 5, versículo 8, versículo 16, esse fundamento bíblico. 738, assim a missão da igreja não é acrescentar a de Cristo e do Espírito Santo, senão que é o sacramento dela por todo o seu ser e em todos os seus membros. A igreja é enviada a anunciar e testemunhar, atualizar e difundir o mistério da comunhão da Santíssima Trindade a ser tratado no próximo artigo que nós vamos ver, não é? O artigo que diz: creio na Santa Igreja Católica. Vamos avante. Nem todos que recebemos o único e mesmo Espírito, a saber, o Espírito Santo, unimos-nos profundamente em nós e com Deus. Pois, embora sejamos numerosos separadamente, e embora Cristo faça com que o Espírito do Pai e o dele habite em cada um de nós, este, veja, Espírito único e invisível, reconduz por si mesmo a unidade e os que são distintos entre si, e faz com que todos apareçam como uma só coisa nele mesmo, e da mesma forma que o poder da santa humanidade de Cristo faz com que todos aqueles em quem ela se encontra formem um só corpo. Penso que, na mesma maneira, o Espírito de Deus, que habita em todos, único e invisível, os reconduz todos à unidade espiritual. Que maravilha! Vejam, é a questão teológica, mas a questão espiritual. É a questão intelectual, mas é uma questão muito prática, que todos nós podemos conhecer e podemos chegar. Vejam, vamos avante, não é? 739. Por seu Espírito Santo, a unção de Cristo, é Cristo a cabeça do corpo, que o difunde em seus membros, para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas funções mútuas, vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. É pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica aos membros de seu corpo o Espírito Santo e santificador, a ser tratado na segunda parte do Catecismo, quando vamos ver os sacramentos, a vida de Cristo pelos sacramentos, né? 740. Essas maravilhas de Deus oferecidas aos crentes nos sacramentos da Igreja produzem seus frutos na vida nova em Cristo, segundo o Espírito, a ser tratado na terceira parte do Catecismo, que é a vida de Cristo, que é a sua moral. Vejam, aqui está nos reportando, né? E já nos informando o que vamos encontrar pela frente. 741. O Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que seja conveniente pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Romanos capítulo 8, versículo 26.
O Espírito Santo, artífice das obras de Deus, é o mestre da oração, a ser tratado na quarta parte do catecismo, como mestre de oração. Ensina-me, Espírito, a orar. Ensina-me, Espírito, a rezar. Ensina-me, Espírito, a falar com o Pai. Resumo desse 8º artigo 742. E porque sois filhos, enviou de Deus a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Paizinho, Paiinho. Gálatas 4, 6. 743. Desde o início até a consumação do tempo, quando Deus enviou seu Filho, envia sempre seu Espírito. A missão dos dois é conjunta e inseparável. Veja, se ele envia seu Filho, seu Espírito está com seu Espírito. Onde está o Filho, está o Espírito. Onde está o Espírito, está o Filho. 744. Na plenitude do tempo, o Espírito Santo realiza em Maria todas as preparações para a vinda do Espírito de Cristo, não é? No povo de Deus. Pela ação do Espírito Santo nela, o Pai dá ao mundo o Emanuel, o Deus conosco. A terceira diz que foi pela ação do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 23. Número 743. O Filho de Deus é consagrado Cristo, Messias, pela unção do Espírito Santo e em sua encarnação. Pelos méritos da encarnação, esse grande mistério, ele foi ungido como profeta, ungido como sacerdote, ungido como juiz, ungido como rei. Ele traz todas essas características em si mesmo. 746. Por sua morte e ressurreição, Jesus é constituído Senhor e Cristo na glória. De sua plenitude derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e a igreja. 747. O Espírito Santo que Cristo, cabeça, derrama em seus membros, constrói, anima e santifica a igreja. Ela é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade e dos homens. Que maravilha! A igreja, vejam, é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade e dos homens. É aqui que nós nos realizamos, é aqui que de fato nós, não é? Todos nós podemos encontrar graça sobre graça. Vamos ficar aqui no artigo 9, amanhã a gente dá continuidade. Creio na Santa Igreja Católica, vamos ver a eclesiologia. Vejam? Mas eu quero falar um pouco sobre as heresias, que fala as heresias contra o Espírito Santo. São 11 heresias contra o Espírito Santo. Não vamos aqui aprofundar, mas só fazê-las conhecer, certo? Dentro do sistema, vejam, para entendê-lo, não é? A ação do Espírito Santo, a teologia do Espírito Santo, que foi passado pelos sumos pontífices nos concílios e passou também pelo Concílio Vaticano II, né? Vamos ver aqui. A primeira heresia é chamada teorias gnósticas e maniqueias. Afirmavam que a matéria era criada por um princípio do mal. O símbolo afirma que todas as coisas visíveis, materiais e invisíveis, os anjos, foram criadas por Deus. Esta heresia de Maniqueu, não aceitava. E também as teorias gnósticas que estão juntas.
Segunda heresia, triteísmo, afirmava que havia 3 naturezas divinas, portanto 3 deuses. O símbolo afirma a fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, mas um só Deus. Terceira, monarquismo. Deus é único e não admite outras pessoas em Deus. O símbolo confessa a fé em 3 pessoas divinas. Vejam quantas heresias. Quarta, modalismo ou sabelianismo. Vem de Sabélio, seu defensor. A Trindade são manifestações ou modalidades de uma única pessoa divina. O símbolo professa a distinção entre as 3 pessoas divinas. Não é uma só modalidade. Quinta, macedônios. Vejam, quinta heresia. Aceitavam a divindade de Jesus, mas não a do Espírito Santo. O símbolo afirma a divindade do Espírito Santo. Sexta heresia, ebionismo. Defendia que Jesus era um puro homem, negando-lhe a realidade divina. O símbolo afirma a divindade de Jesus. Vejam. Sétimo, docetismo. Jesus tinha só a aparência de homem, negando-lhe a humanidade. O símbolo afirma a verdadeira humanidade de Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Oitava, arianismo ou subordinacionismo. Jesus foi criado como primeira criatura, não sendo da mesma natureza que o Pai, portanto, subordinado a Ele. O símbolo afirma que Ele foi gerado e não feito, criado, consubstancial, isto é, da mesma natureza que o Pai. Nona heresia, Marcião, defendia que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo o Deus do Novo Testamento. O símbolo afirma que Javé é a mesma pessoa que Deus Pai de Jesus. Décima, monofisismo, afirma a única natureza divina de Jesus, enquanto a humanidade se funde com ela. O símbolo afirma a dupla natureza de Jesus. E 11ª heresia, nestorianismo, afirma que Jesus tinha 2 pessoas, uma humana e outra divina, de modo que Maria seria só mãe de Jesus, ou seja, só do homem, só do humano, e não mãe de Deus. O Concílio de Éfeso define que Maria é mãe de Deus a partir da unidade da pessoa divina de Jesus, e o símbolo afirma que Jesus é só um Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Às 21 horas, voltamos com a 3ª aula do dia, que na verdade não será uma aula, mas será a live de cura e libertação. Vamos dar a bênção do sal, a bênção da água e fazer aquele rito sobre a casa que faz tempo que a gente fez. Então, quem não tiver sal, quem não tiver água, não é? Coloque aí para ter água exorcizada em casa e expulsarmos todos os espíritos impuros, expulsarmos todos os demônios, né? Beber a água, também expulsar de nós para ficarmos mais livres e ficarmos debaixo da graça, da vontade de Deus. E usarmos nossos talentos mais ricamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.